Gente, eu gostaria de voltar a falar sobre as terapias avançadas na doença de Parkinson. Dentre essas terapias avançadas na doença de Parkinson, que é para um momento em que o paciente com doença de Parkinson, ao longo da sua jornada, já apresenta o que nós chamamos de complicações motoras, dentre elas as flutuações motoras e as discinesias. Dentre as estratégias estão a estimulação cerebral profunda, o ultrassom focalizado de alta intensidade e as terapias de infusão. Essas terapias de infusão, que é o objetivo desse vídeo da gente hoje, elas visam fornecer um aporte contínuo de terapia dopaminérgica para o paciente. E com isso, você sobrepuja algumas dificuldades do aporte da medicação por via oral, que é justamente como é feito o tratamento no início da jornada do paciente com doença de Parkinson. Quais são as estratégias de terapia de infusão contínua na doença de Parkinson, pessoal? A gente tem o gel de levodopa-carbidopa intestinal, que foi a primeira estratégia de terapia de infusão que foi comprovadamente demonstrado um benefício através de um ensaio clínico randomizado, controlado, que foi publicado lá em 2014 no Lancet Neurology pelo grupo do professor Alanov. Então esse gel de levodopa-carbidopa intestinal, ele é um gel que você vai fornecer a levodopa através de uma gastrojejunostomia que é feita no intestino do paciente. Você faz um tipo de gastrostomia, uma pequena cirurgia como a endoscopia digestiva, em que você tem esse trajeto realizado e o paciente, ele recebe o gel de levodopa-carbidopa intestinal diretamente no jejum, através de uma bomba de infusão que fica acoplada fora do paciente. O paciente carrega essa bombinha. Esse gel de levodopa-carbidopa intestinal ele é fornecido de uma forma constante ao longo de pelo menos 16 horas do dia do paciente. E com isso você tem um aporte contínuo. Outras estratégias também foram sendo desenvolvidas ao longo do tempo. Em 2017 foi publicado o estudo Toledo, que é um ensaio clínico randomizado, controlado, que também mostrou um benefício da apomorfina subcutânea. A apomorfina é um agonista dopaminérgico, ou seja, uma outra estratégia de tratamento de terapia dopaminérgica para os pacientes com Parkinson, que pode ser fornecido de forma subcutânea, ou seja, uma pequena injeção subcutânea e através de uma associação com uma bomba que também fica externa, esse aporte vai sendo realizado e pode ser realizado de forma contínua ao longo de 16 horas do dia do paciente. Ou seja, aquele aporte que termina sendo mais intermitente e mais instável da medicação por via oral, ele passa a ser mais contínuo. E aí, através desse aporte dopaminérgico contínuo, você tem uma estimulação dopaminérgica contínua, diminuindo essas complicações motoras. Depois, foi publicado agora algumas novas estratégias, também de forma subcutânea, com a foslevodopa, foscarbidopa, que é um precursor da levodopa-carbidopa de forma subcutânea. A novidade dessa estratégia, que também é subcutânea como a apomorfina, é que ela pode ficar durante 24 horas no organismo do indivíduo com doença de Parkinson, e com isso você fornece um aporte dopaminérgico contínuo. O ensaio clínico randomizado controlado da foslevodopa foi publicado no Lancet Neurology agora em 2022 e também mostrou uma melhora do tempo de on com uma diminuição do tempo de off, sem piora das discinesias. E por fim, ainda mais recente, agora em 2024, foi publicado uma outra estratégia de levodopa-carbidopa subcutânea, que também demonstrou uma melhora do tempo de on com uma diminuição do tempo de off. Então a gente vê que existem várias estratégias de terapia de infusão. No Brasil, nós ainda não temos essas estratégias, mas elas já estão sendo feitas em vários locais do mundo, como nos Estados Unidos, na Europa. E a foslevodopa foscarbidopa, ela foi já aprovada pelo FDA e nós temos uma previsão de chegada no Brasil. Então é importante que a gente fique sabendo desse tipo de estratégia, que é um tipo de estratégia que a gente pode pensar para pacientes que não sejam elegíveis por algum motivo, por exemplo, a estimulação cerebral profunda. Ficou claro, pessoal? Qualquer dúvida vocês podem colocar aqui no comentário que eu vou tentar responder.